Boa tarde. Recebo no programa de hoje Ellen Grangeiro, que é diretora do Procon de Araçatuba, que vai falar um pouco mais sobre uma área do direito que é relativamente nova no Brasil, mas que é muito importante, os direitos do consumidor. Boa tarde, Ellen. Boa tarde. Ellen, o que é o Procon e como ele defende os consumidores? O Procon é um departamento municipal, regulamentado pela Prefeitura, contudo é conveniado à Fundação Procon, São Paulo, que trata dos nossos trâmites, organiza o nosso tipo de atendimento, as informações, para que haja um padrão de informação, esclarecimentos e até o tipo de reclamação. Então quer dizer que quem regulamenta o Procon em Araçatuba é a Prefeitura Municipal? Isso é um departamento do município. Mas o Procon de Araçatuba reporta a alguma instituição do Estado ou alguma instituição da União? Isso é conveniado à Fundação Procon São Paulo, que é estadual, e ela regulamenta todos os Procons municipais do Estado para que haja uma padronização de atendimento, informações, os tipos de reclamações, até o próprio sistema que nós utilizamos é igual em todo o Estado. E como ele defende os consumidores? Nós trabalhamos sempre na defesa do consumidor, tanto pessoa física como jurídica. Aquele que se sentir lesado pode ir até o departamento, nosso Procon, nossa sede, perguntar, tirar esclarecimentos, ver se tem mesmo direito àquela reclamação ao qual está pretendendo e nós vamos registrar essa reclamação. Ellen, como você avalia o Código de Defesa do Consumidor criado no início dos anos 90? Ele já está um pouco, faltando algumas atualizações, como no exemplo da compra virtual. A compra virtual não vem descrita assim, explicitamente no código com relação a esse tipo de compra, mas nós acabamos embasando elas nos artigos que é com relação a qualquer tipo de compra, que dá para englobar, e a única diferenciação é que aquele que compra adquire um produto através de loja virtual, tem o direito de arrependimento, que são aqueles 7 dias, que o consumidor não tem na loja física. Quais são os pontos fortes do Código de Defesa do Consumidor? Eu acho que, em primeiro, são as trocas de produto. É uma grande reclamação, bastante, que a gente faz, baseado no artigo 18. Eu acho que é o foco do Código, o que é mais tratado. Tem os relatos, conceito do que é consumidor e fornecedor, que isso também é bastante utilizado, mas o nosso foco mesmo é o 18. Que são as trocas de produto. Em média, quantas reclamações o Procon de Araçatuba recebe por mês? Em média, de 1.000 a 1.200, nós estamos tendo um atendimento de 80 pessoas diariamente. Tem dia que chega a 100, 105, e todas essas reclamações são originadas aqui em Araçatuba. Por exemplo, o consumidor que se sentiu lesado em algum momento da sua compra de uma cidade da região reclama também para Araçatuba ou tem outros estabelecimentos? Geralmente nós somos divididos em regiões. Então, cada Procon municipal atende a sua região, aquelas cidades que não tem Procon. Mas assim, não atendemos aqueles que fizeram uma compra aqui no município e não foram atendidos, mas sim os que moram aqui no município, cidadão araçatubense, como um exemplo, Birigui tem Procon, mas Santo Antônio do Aracanguá, algumas cidades vizinhas que são da nossa região e não tem Procon, nós atendemos aqui, independente do local da compra. Pode ter sido feito em Manaus, Amazonas, Rio Grande do Sul, nós fazemos uma reclamação aqui. E quais são as principais reclamações que vocês atendem? Atualmente são assuntos financeiros, cartão de crédito, os bancos comerciais, que tipo financiamento. De reclamação? Maior tipo são as cobranças indevidas, taxas indevidas na cobrança do cartão, na cobrança de conta corrente ou conta poupança e também dos financiamentos, algumas taxas que eles englobam e alguns consumidores acabam, infelizmente, assinando aquele contrato sem ler. E essas reclamações têm sido resolvidas? Sim, nós temos um alto índice de resolução dos casos, em média de 80% a 85% daquelas reclamações que nós efetuamos é obtido êxito. Quanto tempo demora? Praticamente todas são respondidas, mas em obter êxitos tem algumas que infelizmente nós não conseguimos. Por quê? Acontece em alguns casos do consumidor reclamar, mas a reclamação estar indevida e não a cobrança? Isso. Existem alguns casos porque, sempre acreditamos na boa-fé do consumidor. Isso é sempre respeitado. E existem vezes que o consumidor omite informações, não passa para a gente todas as informações, porque às vezes, analisando a própria documentação, verifica-se que está correto. Ou aquela cobrança, ou alguma coisa que ele está achando que está sendo lesado. Tem consumidor que
quer, de alguma forma, se beneficiar em alguns casos? Existe, raramente, mas existe. Beneficiar, assim, indevidamente. Isso, aí, só que mesmo assim, acreditando na boa-fé dele, nós registramos a reclamação, aí o fornecedor vendo que está errado aquela reclamação, ou então verificando que ele tem razão naquela cobrança, ou naquele fato que está ocorrendo na relação de consumo, ele nos envia uma resposta fundamentada que é passado para o consumidor, que obviamente ele tem que estar aceitando, porque é a resposta da própria empresa a qual ele está reclamando. E quanto tempo, em média, leva a solução de uma reclamação? A primeira reclamação que nós registramos, o fornecedor tem o prazo de 10 dias para responder. Então, como vai por correspondência comum, o consumidor retorna no PROCON depois de 20 dias para saber se já houve resposta, se foi solucionado aquele caso. Não havendo a resposta, nós fazemos uma abertura da reclamação, dando um prazo menor para ele, reiterando aquele pedido inicial, dando um prazo menor de 3 dias para ele responder. E o consumidor retorna para a gente com 10, mais ou menos. Aí, caso não resolva nessa segunda, nós fazemos uma audiência de conciliação, ao analisar toda a documentação e verificar que aquele direito é certo. Não há nenhuma dúvida, nenhuma lacuna, não precisamos de nenhuma informação da outra parte. Então, a decisão é tomada dentro do PROCON, isso, com as três partes, com as duas partes envolvidas e com o órgão regulamentador, que é o PROCON, no caso. Isso. Tentamos fazer aquela conciliação e resolver aquele fato já ali. Em último caso, se a empresa não resolver o problema, o que acontece com ela? Nós vamos entregar para o consumidor uma cópia de toda aquela documentação, quer dizer, foi esgotado toda a via administrativa que poderia ter sido resolvido o problema. Aí nós encaminhamos ele para o judiciário, advogado particular, defensoria pública ou juizado especial, dependendo do caso a qual se enquadra. Ellen, e neste mês de dezembro, que é o mês de vendas do Natal, as reclamações no PROCON de Araçatuba, elas aumentam? Ela aumenta em decorrência de toda a data comemorativa, então a gente acaba que quase que o ano inteiro temos data comemorativa, né? Então, as reclamações realmente aumentam, porque há maiores proporcionalmente, vendas. A reclamação aumenta, então, proporcionalmente com os números de vendas do mercado. Em decorrência. Tem o Dia das Mães, Dia dos Pais. O Natal é presente para todo mundo. Então, aumenta sim. Em janeiro, aumenta o nosso atendimento. Mas com relação a essas outras reclamações que eu comentei com você, bancos e até telefonia, é um serviço oferecido o ano inteiro. E o consumidor que quiser reclamar, onde ele deve ir? Ele deve ir até a sede do PROCON aqui em Araçatuba? Isso, nós estamos instalados na Rua Bandeirantes, número 1365. Então, telefone, posso falar? Pode, claro. É o 36362277 e temos 0800 7722 186. Bom, continue minha conversa logo após os intervalos. Espero você. Até lá.